Essa semana mesmo chegou lá no meu Instagram essa pergunta: se reflexologia e reflexoterapia é a mesma coisa. Na verdade, toda semana chega essa pergunta. Reflexologia é o estudo dos pontos reflexos. Olha aqui, gente, eu tenho esse pezinho aqui, e aqui tem uma série de pontos reflexos. Então, a reflexologia é quando eu paro para que eu estude esses pontos. É quando você vai ler algo sobre reflexo, a reflexo, a ação desses reflexos, né? Você está praticando a reflexologia. Me escutando agora, vocês estão praticando a reflexologia, vocês estão estudando estes pontos reflexos, estas áreas ali que nós temos nos pés, nós temos nas mãos, terminações nervosas. E quando a gente estimula essa terminação nervosa, um comando chega lá no cérebro. E aí, o que acontece? Na hora que você vai lá estimular essa terminação nervosa, você passa a praticar o quê? A reflexoterapia. Fica bem simples, né? De vocês compreenderem. Logia indica estudo. Então, reflexologia é o estudo dos reflexos. E a reflexoterapia, olha, terapia é a ação. Você está colocando em ação aquilo que você estudou, agora você está colocando em ação. Quem pratica isso é conhecido como reflexoterapeuta. O reflexoterapeuta não precisa ter faculdade para ser um reflexoterapeuta, não é um doutor, tá, gente? Então, quem quiser me chamar de Ju, de Juliana, pode me chamar de Ju, de Juliana. Então, nós não somos doutores na área da saúde médica, não somos médicos, quem pratica a reflexoterapia. Todos podem aprender. Atualmente é uma profissão livre. O que vai precisar? Que você saiba o que você vai fazer. E existem níveis de conhecimento dentro da reflexoterapia. Então, por exemplo, uma pessoa, eu já fiz reflexoterapia. Eu achei mais ou menos, ou não adiantou. Mas que reflexoterapia você fez? Que nível? Foi dentro do que você estava precisando? Então, é por aí. Então, como existem níveis da reflexoterapia, existe uma grande profundidade na reflexoterapia. Eu vi aqui gente falando, preciso aumentar os meus conhecimentos, né? Então, às vezes você tem uma noção. Ou mesmo você que não tem uma noção, aqui você vai conseguir. Então, o que acontece? A reflexoterapia, ela é uma prática livre. Qualquer pessoa pode aplicar, pode estimular pontos reflexos e gerar resultados, gerar transformações. Mas o conhecimento, ele é muito importante, por quê? Porque sim, existem algumas orientações que eu vou passar aqui para vocês, para que vocês possam aplicar com responsabilidade, tá? A reflexoterapia. Ela faz parte das técnicas integrativas. Quem já ouviu falar sobre técnicas integrativas, práticas integrativas? Ela não substitui a medicina de forma alguma. Todos precisam consultar o médico com regularidade, precisa fazer os exames com regularidade. A reflexoterapia é algo que integra, é algo que soma, é algo que estimula. Por exemplo, às vezes a pessoa está tomando um medicamento, existem áreas nos pés que quando a gente estimula, a gente ajuda o organismo da pessoa a absorver bem aquela medicação, que aquele remédio faça efeito. Porque às vezes ela está tomando o remédio certo, para o problema certo, vindo das mãos de um receituário, de um ótimo médico, um ótimo profissional, um especialista para o caso dela, mas às vezes o organismo dela não está absorvendo aquele medicamento. E aí a reflexoterapia, através desses pontos específicos, a gente estimula e o organismo responde, absorve o medicamento. Olha isso, né? Então ela integra, ela soma, ela agrega. A origem é milenar. Quando você vai fazer uma pesquisa de reflexoterapia, você vê que há muitos anos atrás, milênios, já era ali praticada o ato de estimular pés, estimular as mãos para obter conforto, bem-estar, saúde. Qualquer pessoa pode aprender a aplicar e, conforme vai se aprofundando nos conhecimentos, dominar a prática com segurança, produzindo ótimos resultados. Bom, a reflexoterapia, ela serve para quê, então? Ela vai ajudar na manutenção da saúde, no equilíbrio, na recuperação.
ela vai ajudar essa absorção boa dos nutrientes, ela vai ajudar na absorção boa de medicamentos, ela vai contribuir para revitalizar, a pessoa ficar com mais disposição, a pessoa ficar mais calma, a pessoa melhorar oxigenação, caso necessite, cicatrização, caso necessite, imunidade, tensões. Ela vai fortalecer o estado emocional de alguém, alguém que está com o estado emocional abalado, alguém que passou por traumas e agora está com estresse pós-traumático. Mesmo que esses traumas, gente, eles sejam lá da infância, eles acompanham a pessoa pela vida toda. E a reflexoterapia, ela, sim, quando a gente utiliza pontos específicos, ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar a pessoa a conviver melhor com aquela situação. Por quê? Porque a pessoa consegue tratar a dor do trauma. Muitas vezes não é exatamente o que aconteceu que gerou o problema, mas é como a pessoa absorveu aquilo ali. Então, tristezas, medos, humilhações, temores, sensação de culpa, de abandono, né? Tudo que trava, tudo que limita e tudo que vai jogar para o corpo, tudo que vai gerar dor. A reflexoterapia está lá. Conjuntos específicos de pontos. Contraindicação existe? Existe algumas contraindicações e cuidados que é necessário tomar, tá? Quais são eles? Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem que se preocupar com casos de tromboses, essa orientação que eu quero passar aqui para vocês, tá? Então, a gente vai ali, se existe trombose, nós não vamos fazer nenhum estímulo reflexo. Por quê? Porque a pessoa com trombose, ela necessita de um repouso e de um tratamento médico para o coágulo se dissolver e não caminhar no corpo. Então, a gente não estimula com a reflexoterapia nesse momento. Depois que a pessoa sai desse risco de trombose, aí, depois que ela saiu e tem ali o consentimento do médico, aí a gente trabalha com a reflexoterapia. A gente não vai trabalhar num pé, por exemplo, que está machucado, que está com uma lesão, que está com uma fratura, que está com uma ferida. Naquele momento, a gente não vai utilizar reflexo podal, tá, gente? Então, a gente não fica... Por quê? Porque a gente fica manipulando o pé, né? Se uma pessoa, por exemplo, aqui, quem que perguntou aqui? Do câncer, né? Então, câncer, doenças degenerativas, ou outros tratamentos intensivos, hemodiálise, né? O que eu recomendo vocês? Que tenham o consentimento do médico para aplicar a reflexoterapia. A reflexoterapia, ela pode ser muito benéfica. Nos casos de câncer, por exemplo, amenizando efeitos de quimioterapia, efeitos colaterais da quimioterapia, amenizando o nível do estresse, melhorando a imunidade, ajudando a pessoa no apoio emocional. Muitos são os benefícios. Mas, como existe uma equipe nos tratamentos intensivos, existe uma equipe responsável pela saúde daquela pessoa. Então, a gente não quer passar por cima disso. Eu oriento dessa forma, tá, gente? Que converse com o médico e se o médico der o consentimento, aí sim utiliza a reflexoterapia. Um profissional habilitado, né, conforme vai aprendendo qual que é exatamente a necessidade ali, ou quando você obtém esse conhecimento adequado, você pode gerar muito alívio para esse sofrimento. Ela vai servir, a reflexoterapia, como um apoio maravilhoso. Maravilhoso para muitas pessoas que estão dentro de uma situação dessa. Então, todos os casos, tá? De tratamentos intensivos, todos os casos, né? Cardíacos, problemas circulatórios, como, por exemplo, varizes. O que acontece? As varizes, elas emitem aquele sinalzinho de alerta para a gente em relação a isso que a gente vai querer saber, em relação a coágulos, trombose, entendeu? Então, quando tem ali um caso de varizes expostas, por exemplo, eu não vou orientar vocês a que desviem da varize para utilizar a reflexoterapia, tá? Eu vou orientar vocês para que saibam com o médico as condições que está essa circulação, para daí, sim ou não, utilizar a reflexoterapia, tá bom? Essa é a minha orientação em todos esses anos que eu trabalho, que eu atuo na reflexoterapia.
No caso da psoríase, ó, o Fabiano está perguntando, então problemas autoimunes, a reflexo tem se mostrado muito eficaz. Mas vamos supor que psoríase está lá nos pés e está com algumas lesões, né, nos pés. Então também vai ser um momento que a gente vai verificar se naquele momento dá para utilizar a reflexoterapia podal ou não. Se tiver muitas lesões, eu aconselho a sair um pouquinho dessa crise para utilizar. Mas aí, quando os pés estão mais aptos para receber a sessão, não está ali, porque tem casos de psoríase que chega a sangrar, né, gente? Então a gente não vai ali manipular os pés. Mas quando eles estão aptos para receber sessão, a reflexoterapia é ótima para as questões autoimunes, oferecendo apoio. Existem causas emocionais também por trás das crises, né? Então a gente consegue ali utilizar a reflexoterapia de forma muito positiva. Gestantes, como que eu oriento? Eu oriento a partir do 3º mês completo. E se está tudo bem com essa gestação? Tá tudo ok com a gestação? Então a gente pode utilizar a reflexoterapia se o médico consentiu a gestante de receber. A gestante, gente, é muito interessante a gente, mesmo os casos, eu ensino isso para os meus alunos, as gestantes, né, e as pessoas que fazem um tratamento intensivo, por exemplo, é muito importante que a gente saiba, por exemplo, como que está a mente dessa pessoa em relação a receber a sessão da reflexoterapia. Então, vamos supor, uma grávida que ela não tem complicações na sua gestação, está tudo ok com a gestação. A gente pode utilizar a reflexoterapia? Ela deseja isso? Ou ela está cheia de temores, ela está cheia de medo do que o estímulo reflexo pode causar nela? Então, a gente não vai utilizar essa prática. A gente, né, utiliza outras técnicas, mas a reflexoterapia não naquele momento, se ela tiver assim. Porque, às vezes, esse medo, essa tensão na hora da sessão da reflexo, pode gerar um mal-estar para ela. A gente não quer gerar mal-estar. Então, as grávidas eu oriento a partir do 3º mês completo, tá? Dentro desse aspecto, né? Se ela quer receber sessão, se ela tá bem, se o médico tá consentindo a reflexo. E no que a gente pode ajudar uma grávida? Ansiedades, prevenir que ela utilize medicamentos, às vezes, né? Ela tem uma dor de cabeça, às vezes ela tem insônia, às vezes ela tem uma dor na coluna e intestino preso, e aí a gente utiliza os protocolos certos, protocolos ideais para cada situação, personalizados ali, a gente vai contribuir para que essa gestante, ela tenha uma gestação muito boa, né? Então, dentro das contraindicações, dos cuidados, gente, entra isso, ó, as contraindicações, isso que eu mencionei para vocês, dos coágulos, é nisso que a gente vai pensar, os pés machucados, pés diabéticos, a diabetes, a pessoa pode receber sessão, mas se o pé da pessoa que tem diabetes estiver dentro de condições em que a pessoa não está sentindo o pé, esse pé está escurecido, esse pé tem uma lesão, nós não vamos utilizar a reflexoterapia também naquele momento.